Magnata! Charles Morris. Parte 11. Continuação de Mega Máquinas. Gol de volta do túmulo. Os homens astutos e experimentados de Wall Street tinham visto Jay Gould ser enterrado em segurança, com uma estaca sangrenta cravada em seu coração em 1872. Para sua surpresa, apenas 2 anos depois, ele andava outra vez sobre a terra, quando assumiu repentinamente o controle da Union Pacific, uma das maiores ferrovias americanas e talvez a que tivesse mais problemas. Considerando seu comportamento sombrio nas guerras da Erie e no Gold Corner, os investidores demonstravam publicamente a preocupação que ele fosse apenas roubar todo o dinheiro da UP disponível e deixar os antigos acionistas com uma mão na frente e outra atrás. O New York Times foi mordaz em relação à ascensão do Sr. Gould, resultante de uma carreira infame. De todas as ferrovias atingidas pelo crash de 1873, a UP pode ter sido a que ficou em pior situação. A UP era a ligação internacional entre o Atlântico e o Pacífico, a pedra fundamental do programa de desenvolvimento WIG, aprovado às pressas pelo Congresso nos dias mais sombrios da Guerra Civil. Também foi um dos feitos de engenharia mais heróicos de seu tempo. Os comboios de carroça puxados por mulas enfrentaram tempestades de neve para arrastar os trilhos até o alto dos passos das montanhas rochosas. Túneis de extensão extraordinária foram explodidos através de rocha sólida. E pontes se equilibravam como teias de aranha, acima de abismos praticamente sem fundo. Os operários eram mortos por índios, devorados por ursos selvagens e pumas, e morriam em consequência de quedas ou pela ação dos elementos, quando se separavam do grupo na imensidão selvagem, sem deixar rastros. Mas quando o grampo do ouro ligou a UP com a Central Pacific em um ponto pouco acima do Grand Salt Lake, em Utah. Em maio de 1869, a ferrovia estava bem perto de seu cronograma e orçamento. A engenharia pode ter sido um de seus menores problemas. Como a criação do Congresso, a UP esteve infestada de políticos em todas as fases de sua existência. Decisões críticas, como escolher o ponto no leste onde a linha terminaria, motivavam um lobby alucinado. O problema essencial era que, em seu zelo em proteger o bolso do povo, congressistas desconfiados encheram a legislação com cláusulas de proteção que tornaram os papéis das ferrovias praticamente invendáveis. Portanto, os empresários, entre eles o senador de Massachusetts, Oakes Ames, e o seu irmão, voltaram-se para um artifício comum de financiamento de rodovias, a construtora independente. Como a ferrovia tinha direito a receber subsídios federais à construção, à medida que cada trecho era completado, a construtora podia vender suas próprias ações e títulos e reembolsar os investidores quando recebesse o subsídio. Mas como os mesmos homens administravam tanto a construtora quanto a ferrovia, havia uma oportunidade quase irresistível para se aproveitar de informações confidenciais em transações pessoais.
Os administradores chamaram perversamente a construtora de Credit Mobilier of America. Como um famoso banco de desenvolvimento francês, eles gostavam da marca. Os congressistas das cidades pequenas naturalmente perceberam a influência estrangeira e as suspeitas aumentaram quando o banco francês faliu em meio a um ruidoso escândalo em 1867. O escândalo do American Credit Mobilier, que veio à tona em 1872, marcou para sempre o governo de Grant, com partes iguais de impostura e escândalo. Cartas mostraram que Oakes Ames espalhara ações do Mobilier entre congressistas para conseguir a aprovação de uma legislação importante 5 anos antes. Mas Ames, que afirmava nada ter feito de errado, ficou revoltado quando todos os congressistas negaram qualquer envolvimento com ele ou o Credit Mobilier. Então apresentou suas anotações às comissões, com nomes, datas e a quantia de dinheiro envolvida, forçando os investidores em pânico a uma retirada envergonhada. Isso quase arruinou a carreira de James Garfield. Ele recebera um cheque de $370 de Ames, enquanto o vice-presidente Schuyler Colfax, que recebera ações de Ames quando era o porta-voz da casa, foi retirado do mapa de Grant para a reeleição presidencial. Nota de rodapé. Pelos padrões da Erie, o escândalo do Credit Mobilier foi sem dúvida café pequeno. A reconstituição cuidadosa de Robert Fogel chega à conclusão que, considerando os riscos assumidos, os empresários que investiram muito em seu próprio dinheiro não receberam retorno injusto. Entretanto, Ames mentiu em relação a um ponto fundamental. Quando estavam testemunhando sobre o valor dos reembolsos da construção em 1886, ele disse que a UP ainda não tinha encontrado uma passagem adequada para atravessar o divisor de águas continental. Na verdade, pouco antes do seu depoimento, um destacamento da cavalaria resgatara uma equipe de engenheiros da UP, que estava sob ataque de um grupo de guerreiros Crow. O corajoso engenheiro-chefe, Granville Dodge, notou como os Crows desapareceram rapidamente quando a cavalaria apareceu. Ele seguiu os Crows em fuga e encontrou a passagem oeste há muito procurada. A correspondência de Ames não deixa dúvidas de que ele fora informado. Supostamente, se o Congresso soubesse disso, teria estabelecido um reembolso menor. E nesse sentido, os retornos dos investidores da UP foram excessivos. O estudo Dodge resgata o sabor do heroísmo, que fazia parte da rotina da UP. Fim da nota. Ames acabou censurado por tentativa de corrupção, mas em meio a muitas piadas na imprensa, os congressistas foram perdoados, com a justificativa de que não tinham entendido as intenções de Ames, como se a classe dos congressistas tivessem direito de argumentar responsabilidade diminuída em sua defesa. Como Gold contou mais tarde, ele se envolveu com a UP quase por acaso. Ele tinha saído de sua expoliação da Erie como um homem rico, e o aumento repentino das ações da Erie durante a expansão acelerada do mercado em 1872 e no início de 73 fizeram com que ficasse ainda mais rico. Colaborou com algumas operações lucrativas com ações das ferrovias, por incrível que pareça, com os Vanderbilts, por meio da figura do genro de Cornelius, Horace Clark. Quando os Vanderbilts compraram uma posição na UP, Clark tornou-se o presidente da empresa.
Segundo Gold, Clark disse que eram ações atraentes. Por isso, ele instruiu seu corretor que comprasse tudo que tivesse disponível abaixo de 30. Quando Clark morreu, depois de uma doença fulminante na primavera de 1873, seus corretores liquidaram seus ativos da UP, causando uma forte queda de preço. O corretor de Gold comprou tudo e Gold, de forma inesperada, viu-se em uma posição de controle. Foi só então que ele descobriu que a ferrovia tinha problemas sérios, incluindo 5 milhões de dólares em empréstimos sujeitos à rescisão imediata e 10 milhões de dólares em títulos com vencimento em poucos meses. Pior, as operações estavam com dificuldades devido a um longo período de liderança sem rumo. A história da compra de ações pode ser real, já que as histórias fantasiosas de Gold sempre tinham um fundo de verdade. Mas é inconcebível que ele tenha assumido o controle da ferrovia inadvertidamente ou sem compreender seus problemas. Antes de comprar suas ações da UP, Gold se tornara um dos principais acionistas da Pacific Mail, uma empresa de fretamento e barcos a vapor, que concorria diretamente com a UP pelo comércio com a Ásia. Por isso, devia ter uma compreensão excelente do cenário competitivo. Gold não era mais apenas o corretor de ações que se tornara uma lenda de seu tempo. Tinha sido mordido pela mosca da ferrovia, e a UP era o veículo perfeito para construir sua reputação. Olha a maneira tranquila com que Gold assumiu o controle no início de 1874 também sugere uma considerável preparação nos bastidores, pois ele conseguiu isso com a total cooperação do grupo-chave dos investidores de Boston. Oak Ames morreu menos de um ano depois do golpe do Credit Mobilier, mas Oliver Ames se manteve no conselho e o filho de Oakes assumiu o seu assento. Gold não assumiu qualquer cargo, mas tinha uma cadeira no comitê executivo e 4 assentos adicionais no conselho, que preencheu com seus corretores. Sidney Dillon foi nomeado presidente da UP. Ele era de Nova York, mas estava envolvido com os bostonianos. Era um homem de 61 anos de idade, energéticos, impotente e um dos executivos mais importantes do ramo de construções de ferrovia. Pelo resto de suas vidas, ele e Gold foram aliados extremamente próximos. Russell Sage, que tinha sido presidente da Pacific Mail, também se tornou muito próximo de Gold. Desse ponto em diante, nas palavras do historiador Maury Klein, abre aspas, o sinal mais certo de que Jay assumira o controle de uma empresa era a admissão no conselho de Gold, Sage e Dillon. Fecha aspas. O desempenho de Gold na UP logo transformou os maus presságios de Wall Street em hosanas. Para a maioria das pessoas, foi a primeira vez que se viu seu talento empregado em uma causa construtiva. Em menos de um ano, em uma operação de mercado sustentada que fascinou os profissionais, o problema das dívidas da UP foi equacionado, enquanto a Pacific Mail passou para o controle firme da UP, removendo assim uma fonte importante de instabilidade de preços. Nota de rodapé. Quando as discussões sobre uma fusão com a Pacific Mail fracassaram, Gold executou um de seus bear raids clássicos,
provocando a queda de preço das ações e em seguida comprando-as todas em segredo, por verdadeira pechincha. Quando os executivos da Pacific acordaram, descobriram que estavam trabalhando para a UP. Isso foi um aviso para todos, à exceção das grandes companhias, de que, com Gold no leme, a UP tornava-se perigosa. Fim da nota. A administração tinha sido organizada, melhorada e centralizada sob o comando de Silas Clark, um homem de ferrovia de carreira, que também se tornou leal a Gold para o resto da vida. Os custos haviam sido reduzidos e os preços, em geral, foram fortalecidos. Gold trabalhou pessoalmente com um pecuarista do Oeste para aproximar a UP dos produtores de gado, enquanto venda de terras, ganhos com carvão e outras receitas não previstas estavam todas em alta. O faturamento cresceu 27% em 1873 e mais 30% em 1875. No início de 75, os títulos da UP estavam perto do valor nominal e os preços das ações tinham quadruplicado. As negociações com as ações da UP frequentemente eram responsáveis por mais de metade da dívida da Bolsa de Valores. Quando Gold anunciou o primeiro pagamento de dividendos da história da UP, na primavera de 1875, ele se transformou em uma figura quase mítica. Um jornal especializado em ferrovias elogiou a vara de condão de Gold e foi além, abre aspas para o jornal. A verdade é que um homem detém poder quase incontestável sobre os movimentos da Bolsa de Valores. Nessas circunstâncias extraordinárias, escrever sobre Bolsa de Nova York é simplesmente descrever os movimentos de Jay Gould. Fecha aspas. Aos poucos, os profissionais admitiram que ele estava ali para ficar, não apenas para maquiar a UP, para uma rápida venda de ações. Até Collis Huntington, o temível sócio principal da Central Pacific, que por muito tempo esteve envolvido entre disputas com a UP, começava a mudar de opinião. Ainda temia que Gold pudesse enganar eles, apesar de não ter certeza de haver qualquer motivo para pensar dessa forma. Assim pensava Collis Huntington. Mas a UP ainda estava em situação complicada, pois suas obrigações com o governo estavam muito enroladas. A legislação da Pacific Road, que regia tanto a UP quanto a CP de Huntington, definia os subsídios de construção como empréstimos e os juros seriam pagos com 5% do faturamento líquido assim que a ferrovia fosse completada. Mas não havia definição de completada. O governo afirmava ter sido em 1869, quando o grampo do ouro foi cravado. A UP, não sem razão, achava que tinha sido em 1874, quando as ferrovias se qualificaram para as concessões de terra. O governo também definiu faturamento líquido como faturamento antes do pagamento dos juros, enquanto as ferrovias afirmavam que líquido significava após o pagamento de juros. Enquanto durou essa disputa sobre os juros, o Tesouro se recusou a pagar suas contas por serviços postais, uma parte importante do frete transcontinental. Grant e seu gabinete assinaram um compromisso, em 1875, que previa um cronograma claro de pagamentos fixos, mas por alguma razão nunca o submeteu ao legislativo, possivelmente devido ao apelo dos Bears da Bolsa de Valores, que tinha sido muito atingidos pela valorização dos papéis da UP. No ano seguinte, o último do governo de Grant, as emendas da Pacific Road se perderam em meio a uma violenta campanha lobista, conduzida por Tom Scott, para salvar a sua falida Texas e Pacific. Salvar a TEP tornou-se um ponto importante no famoso compromisso de 1877. Rutherford B. Hayes,
obteve um apoio crucial no Sul para sua acirrada disputa presidencial com James G. Blaine, em troca de acabar com a política de reconstrução, retirar as tropas do Norte e financiar a ferrovia de Scott e alguns projetos de controle de enchentes. Collis Huntington, que devia estar ao lado de Gould, gastou a maior parte de suas energias na oposição à TIP para manter Scott fora da Califórnia. No fim, Hayes recebeu os votos fundamentais do Sul, mas nunca aprovou a lei das rodovias. Scott foi distraído pelas greves ferroviárias de 1877 e depois de 78 estava doente e parcialmente paralisado. Ele se aposentou na Pensilvânia em 1880 e morreu no ano seguinte. Enquanto isso, memórias do Credit Mobilier e do Gold Corner eliminavam qualquer esperança de uma ação parlamentar em relação às ferrovias Pacific. Give all I've got to give to make all your dreams come true. In all the world, you'll never find love as true as mine. And if along the way we find a day it starts to soar. Os anos de 1878 e 79 foram difíceis para Gould. A única lei sobre as ferrovias aprovada pelo Congresso, na verdade piorou a posição da UP, acabando com suas esperanças de um acordo razoável com o governo. Para piorar, ele teve grandes perdas com operações a descoberto na Bolsa de Valores, antecipando a volta dos Estados Unidos para o padrão ouro. A retomada foi tão tranquila que provocou um pequeno boom. A genialidade de Gould estava nas finanças corporativas. Sua ficha como analista de mercado era, na melhor das hipóteses, medíocre. Havia muitos boatos de que Gould estava com problemas, e ele podia estar mesmo. Mas os seus amigos que se animaram com suas lamúrias estavam cometendo um erro. Uma década antes, ele tinha assumido o controle da Erie após uma batalha devastadora que dizimou o tesouro da Erie. Enriqueceu seus principais adversários e deixou em uma posição competitiva que parecia perdida. Sua resposta foi atacar em todas as frentes, contra todos os seus concorrentes ao mesmo tempo. Em 1879, ele estava arrasado e difamado, mas não tão fraco como estivera em 1869. E novamente partiu para o ataque, e dessa vez redesenhou o mapa ferroviário do país e tornou-se o operador financeiro mais poderoso dos Estados Unidos, bem próximo de tornar-se o senhor de tudo o que o seu olhar alcançava. Gould quase conquista tudo. Por volta de 1883, depois de 4 anos de ataques incansáveis para todos os lados, Gould assumiu o controle de praticamente todo o centro do sistema ferroviário americano, mesmo enquanto expandia agressivamente suas operações na direção do oeste, nordeste e sudoeste. Ele também controlava o sistema de trens urbanos Rapid de Manhattan e fortalecera sua imagem investindo em jornais. E como principal proprietário da empresa Western Union, dominava o sistema nacional de telegrafia. Seus poderes tinham se tornado a matéria-prima da lenda, e ele merecia isso, levando em conta a precariedade de sua posição inicial. O New York Times ficou reduzido a um assombro impotente. Abre aspas para New York Times. Mas logo nos asseguram
que Jay Gould está por trás de todo o incidente. Pois hoje em dia dizem que ele está por trás de tudo o que acontece. Temos fortes suspeitas de que vamos descobrir que ele teve algo a ver com o inverno rigoroso, o congelamento dos canos e as contas extravagantes dos encanadores. Ele deve ter feito algum acordo com os bombeiros hidráulicos em algum momento do verão passado. Então produziu esse frio terrível para poder botar toda a sua máquina em funcionamento. Fecha aspas. E mais tarde o jornal afirmou, abre aspas, o iate do Sr. Jay Gould, segundo Costa, atropelou ontem um rebocador em uma tentativa de abarroar uma escuna que estava do outro lado. A conjectura natural de que Sr. Gould tinha posições a descoberto nos dois barcos avariados vai, acreditamos, revelar-se infundada. Mas é melhor ele não tentar pilhar nossa marinha mercante. Fecha aspas. Seus adversários buscavam segurança na paranoia. Um executivo de ferrovia, lamentando o controle da Western Union por Gould, escreveu a um colega, abre aspas, estou tão convencido de que Gould lê todas as mensagens que se parecem mensagem das ferrovias que não ouso confiar nos telégrafos, exceto por meio de um código que mudo todos os dias. Fecha aspas. Uma avaliação mais prática foi dada por um executivo da Texas Pacific, depois que Gould comprou a linha de Tom Scott, em 1881. Abre aspas. Nunca tive muito respeito pela habilidade de Tom Scott. É habilidade em realizar qualquer grande empreendimento. Com um passe de mágica, ele pode fazer com que todos digam que ele é um bom sujeito. Mas não é um homem a quem se possa confiar 100 ou 200 dólares em dinheiro para tocar um projeto próprio. Gould é o oposto de Scott. É uma máquina de um homem só. Não consulta ninguém. Não pede conselho a ninguém. Não confia em ninguém. Não tem amigos. Não gosta de ninguém. É arrojado. Sempre pode levantar 200 ou 300 mil dólares para concretizar seus planos. E fará isso se achar que vale a pena. Fecha aspas. A maioria dos homens da ferrovia da época de Gould entendia que as ferrovias eram monopólios naturais, já que poucos lugares tinham tráfego suficiente para sustentar duas linhas concorrentes. A solução convencional era entrar em um acordo de cavalheiros, em torno de limites pré-estabelecidos para a concorrência, dividindo o tráfego de forma amigável. Esses acordos de pool tornaram-se prática padrão na década que se seguiu às guerras da Erie. Ver Scott quase levantar a Pensilvânia para o buraco em sua reação furiosa ao ataque de Gould em 1869 foi um alerta suficiente para se proteger das armadilhas da concorrência desenfreada. O decano do Pools era Albert Fink, que fizera carreira no Baltimore e Ohio, antes de se tornar um dos principais executivos da Louisville e Nashville, onde organizou um pool abrangente para as linhas do Sudoeste, em meados dos anos 1870. Fink então tornou-se o primeiro encarregado da Eastern Trunk Line Association, um pool ainda maior, e por meio de registros meticulosos e um fervor quase religioso, logo recrutou quase todas as ferrovias a leste do Mississippi. Foi um ponto alto na busca infrutífera de relações comerciais racionalmente organizadas,
que tanto preocupava os homens de negócio do fim do século XIX, principalmente Pierpont Morgan. A contribuição duradoura de Fink pode ter sido a de defensor de contabilidade de custos, em parte para assegurar a receita e os acordos de preço entre os membros de seu pool. Gold não pensava como a maioria dos homens de ferrovia. Como Carnegie e Rockefeller, via os pools como refúgios para os fracos, apesar de úteis para mascarar intenções predatórias. A solução para o estado fragmentado das ferrovias era consolidar, não negociar acordos acionários complicados. As ferrovias que quisessem se unir à sua rede encontrariam nele um comprador justo. As pessoas que demorassem a assinar em busca de condições mais vantajosas sofreriam forte ataque no mercado de ações. Como as enormes exigências de capital das ferrovias só podiam ser cumpridas com grandes emissões de títulos, mesmo as ferrovias mais fortes estavam vulneráveis. Gold escolhia suas batalhas com discrição e nunca se envolveu em lutas sem sentido com homens tão capazes e determinados quanto ele, como Huntington. Uma vez ele sugeriu a Huntington um acordo de pool local, e como ele projetara com cuidado para atender os interesses dos dois, foi imediatamente compreendido e aceito, durando por quase 50 anos. Mas ele era rápido em identificar homens como William H. Vanderbilt, que os deuses que cuidam dos operadores das bolsas puseram na terra para serem tosquiados. Como filho mais velho de Cornelius, Willie assumiu a administração dos negócios da família após a morte de seu pai, em 1877. E Gold tomou um a um seus grandes lotes de ações e títulos de ferrovias e telégrafos, da mesma maneira que um lobo arranca as mordidas, pedaços de um cervo em fuga. Take all the trouble that tomorrow might bring and put it away. And drink every drop of happiness till they cover me up. Gonna live, gonna laugh, gonna love. Play it, boys. Play it, boys. Listen. All right, y'all gotta help us out now. Here we are at the beat. Oh, I'm gonna live, laugh, love just for today. Em 1883, Gold tinha se tornado o principal sócio, acionista majoritário ou diretor executivo de literalmente dezenas de ferrovias, algumas delas apenas por breves períodos. A confusão de atividade lançava sobre os concorrentes ondas de choques alarmantes, mesmo quando deixavam satisfeitos os traders de ações, muitos dos quais enriqueceram adivinhando o que Gold estava tramando e seguindo em sua esteira. Não era fácil, pois suas intenções sempre estavam escondidas por nuvens de falsos indícios. Mesmo que os que compreendiam que ele não estava apenas atuando como jobber, mas queria dirigir uma grande fatia do sistema ferroviário, ficaram confusos com sua identificação com a Union Pacific. Nota de rodapé em jobber. Jobber. Especulador que operava no atacado, em geral comprando ou vendendo ações para corretores ou investidores. Seu rendimento, ao contrário dos destes, não vem de suas comissões dos clientes, mas da diferença entre os preços de compra e venda de suas operações. Fim da nota. Mas assim que Gold perdeu as esperanças de entrar em acordo com o governo em relação às dívidas da UP, ele em silêncio se desfez de seus papéis, usando os lucros para mudar para outras linhas. Agiu com tanta rapidez e silêncio que os concorrentes que achavam que tinham uma trégua com a UP ficaram chocados ao se ver sitiados por Gold, descobrindo tarde demais que Gold estava por trás da Kansas Pacific ou da Missouri Pacific,
ou da Wabash. Quando estava na Erie, Gold atacou simultaneamente os 4 principais sistemas que ficavam entre ele e o meio oeste. Forçou uma grande reestruturação de tarifa e da cobertura do sistema, mas acabou perdendo quando não teve dinheiro para dar prosseguimento às suas vitórias iniciais. Uma década mais tarde, ele tinha muito dinheiro, mas a situação era muito mais complexa, envolvendo muito mais ferrovias. A UP controlava a principal artéria transcontinental, mas estava cercada por combinações formidáveis com a ambição de roubar um pedaço de seu privilégio. Para o leste havia o Pool de Iowa, uma reunião de 8 linhas, com uma estratégia comum de se expandir na direção do oeste. Charles E. Perkins, um dos executivos de ferrovia mais competentes e determinados da época, demonstrou ser um inimigo formidável, mas em 1878, seus colegas executivos do Pool de Iowa ainda não estavam dando ouvidos a seus alertas sobre Gold. No extremo oeste, Huntington e seus 3 sócios, Mark Hopkins, Charles Crocker e Leland Stanford, tinha praticamente garantido o controle de toda a Califórnia. Mas o importante comércio de minérios pelas Montanhas Rochosas, centralizado em torno de Denver e espalhado no Novo México e a Montana, e para o leste até os Black Hills, ainda estava bem aberto, apesar de haver uma variedade de competidores ambiciosos. Por fim, o sudoeste estava salpicado com as esperanças despedaçadas dos primeiros empresários, como simbolizados pelo que restara da Texas e Pacific de Tom Scott. Mas Gold tinha trabalhado duro para conquistar os criadores de gado na UP e, sem dúvida, compreendia como a indústria frigorífica estava se transformando e estava transformando a criação de gado no sudoeste. Quando a poeira baixou, Gold era o diretor executivo e principal sócio de uma das maiores linhas de pool de Iowa, a Wabash. Tinha posições de controle ou de quase controle em várias outras, e estava destruindo os acordos cuidadosos do pool sobre tarifas e divisão de mercado. Ele tinha assumido as 2 principais linhas das Montanhas Rochosas, a Kansas Pacific e a Denver Pacific, e as 2 foram absorvidas pela UP, recebendo uma grande compensação em ações da UP. Ele também controlava o principal portão de entrada do sudoeste para St. Louis, por intermédio da Missouri Pacific, e usara essa posição para tomar praticamente o total controle das ferrovias do sudoeste, incluindo a ressuscitada Texas e Pacific. Entre as linhas que ele, de uma maneira ou de outra, controlava, estavam a Northwestern, a St. Joseph e Denver City, a Denver e South Park, a Denver e Rio Grande, a Central Branch Union Pacific, sem relação com a UP, a Pueblo e St. Louis, a Beeline, a Delaware, a Lackawanna e Western, a Kansas e Texas, a Quincy, a Iowa, a Peoria, a Hannibal, a New Orleans Pacific, a Iron Mountain, a East St. Louis e Carondelet, a International Great Northern, a Wilmington, a Reading, a Central of New Jersey, além de várias pontes importantes, como a St. Louis, que ele tirara das mãos dos Morgans por um preço que deixou Junius e Pierpont envergonhados. Essa lista não está completa. Beating softly against the waves, till the sound of an
Quase todos os acordos foram negociados pessoalmente por Gold, o que é surpreendente. O processo de tomada de controle da indústria do refino por Rockefeller estava acontecendo ao mesmo tempo, mas os acordos das refinarias em geral exigiram apenas o acerto do preço segundo o valor contábil, com alguns sócios proprietários. A ampla distribuição de títulos de ferrovia significava que mesmo os acordos pequenos podiam envolver um grande número de partes, muitas delas com interesses conflitantes e muitas delas estrangeiras, o que multiplicava o fardo do trabalho de análise e preparação jurídica. Diferente de Morgan, que montou um grupo notável de sócios importantes para trabalhar na sua reestruturação das ferrovias nos anos 1890, Gold fez a maior parte do trabalho sozinho. Ele tinha advogados em quem confiava e se aconselhava sempre com Dillon e Sage, e frequentemente com o magnata dos telégrafos, Cyrus Field. Mas todo o trabalho pesado de análise e estratégia era dele. Ao mesmo tempo, de alguma forma, permaneceu ativamente envolvido no gerenciamento estratégico de suas principais ferrovias, reestruturando as finanças, lançando grandes programas de construção e ampliação e tranquilizando investidores. Maury Klein, principal especialista em Gold, afirma que, ao contrário da lenda, e com a grande exceção da Harry, Gold não era um saqueador de ferrovias, era o contrário. Um estrategista excelente e um administrador acima da média, que muitas vezes botava mais dinheiro em suas ferrovias do que tirava. Em meio a esse esplendor de atividade, ele permaneceu a mesma figura frágil e encurvada, que guardava suas opiniões e não falava tão baixo. Ele falava tão baixo que mal se ouvia e manteve suas maneiras esquisitas. Vanderbilt o detestava e Gold o atacava por todos os lados. Em 1879, sob muita pressão de Gold em suas rotas para o oeste, Vanderbilt resolveu vender um grande bloco de ações da New York Central, através do Drexel Morgan. Gold exigiu tomar parte do grupo de bancos de investimento que realizaria a operação, ou seja, conseguiria informação confidencial sobre o preço e ainda receberia uma comissão pela intermediação. Parecia um humilhante e intencional exercício de poder. Gold, é claro, podia justificar a aquisição de uma posição da New York Central, apesar de não manter muitas das ações, e havia um valor em reputação em ter seu nome associado ao Drexel Morgan em uma operação como aquela. Mas ele também estava treinando Vanderbilt nos níveis adequados de medo. O fato de Vanderbilt deixar que isso acontecesse deve ter merecido o desprezo de Gold. Ao mesmo tempo, Gold estava usando seu império ferroviário para atacar a Western Union, a joia da coroa da carteira de Vanderbilt. Ferrovias e telégrafos eram negócios simbióticos. Os caminhos abertos para os trilhos eram ideais para estender fios, e chefes de estações podiam trabalhar também como telegrafistas locais, já que todas as ferrovias usavam o telégrafo para o controle de tráfego. Gold, que sempre teve olhos para receitas suplementares, foi atraído pela telegrafia desde seus dias da Erie. Sua aquisição da Western Union foi completada em 1881 e é uma ilustração clássica da inexorabilidade de uma ofensiva de Gold. Across the field where the creek turns back by the old stone road. Well, I'm gonna take her to a special place that nobody knows. Baby, get ready. You and me going fishing in the dark, lying on our backs and counting the stars where the cool grass grows.
Quando Gold assumiu o controle da Union Pacific, ele tinha a casca de uma empresa de telégrafos, a Atlantic e Pacific, mas arrendava suas linhas para a Western Union. Gold e alguns outros diretores compraram a AEP a preço de banana, injetaram uma pequena quantia em dinheiro e começaram a disputar contratos de ferrovias com a Western Union. Alguns anos antes, Carnegie também havia comprado uma pequena empresa de telégrafo e obtiveram um lucro rápido vendendo-a para a Western Union. Gold repetiu o procedimento com a AEP, conseguindo um preço melhor, incluindo no negócio uma ferrovia que Vanderbilt cobiçava. Mas isso era apenas uma técnica de combate. Ele esperou um pouco e, quando a Suprema Corte deu um veredito contrário a contratos de exclusividade das ferrovias com fornecedores de serviços telegráficos, e ele tinha reunido um fundo de guerra maior e um portfólio de ferrovias muito maior, Gold criou outra empresa de telégrafo, a American Union. Logo, todas as linhas importantes de Gold começaram a assinar com a American Union, em termos que a Western Union achavam perniciosos. Então, Gold atacou o bastião da East Union, no leste, fechando um contrato para operar a empresa de telégrafo independente Baltimore e Ohio, que era de propriedade de John Garrett, um antigo adversário de Vanderbilt. As ferrovias de Gold começaram a reduzir as conexões com a Western Union e a substituí-las pelas da American Union. Isso era vandalismo puro e violava abertamente a decisão judicial celebrada por Gold de acabar com a exclusividade. Os jornais de Gold, nessa época, ele era dono do New York World e fizeram amizade com os outros editores. Publicaram no mesmo momento em que um misterioso Bear Raid se materializou sobre as ações da Western Union. As ações caíram ainda mais quando se revelou o quanto a guerra de preços na American Union tinha reduzido os lucros da Western Union. Gold, é claro, usou a queda dos preços para comprar uma grande posição. O golpe de misericórdia foi o anúncio de Gold de que a Pensilvânia ia cancelar seu contrato com a Western Union e assinar com a American. Os termos eram absurdamente favoráveis à Pensilvânia, mas quem se importavam? Nesse ponto, tudo estava terminado. O conselho de Vanderbilt estava confuso. Era, sobretudo, investidores passivos que queriam apenas seus velhos dividendos. Um grupo de representantes do conselho fez uma visita a Gold e o encontrou todo receptivo, igualmente desejoso de paz e de um acordo. Como Rockefeller, Gold nunca pôs um bom negócio em perigo por tentar arrancar até o último centavo de vantagem. Tudo seguiu de acordo com o roteiro. A Western Union comprou a American Union em um negócio envolvendo apenas ações que fez de Gold acionista majoritário, com o controle do conselho. Vanderbilt disse que estava satisfeito com o resultado. Como disse um estudioso, satisfeito em entregar parte do patrimônio criado por seu pai para Gold, o arqui-inimigo do seu pai. Os investidores não tiveram motivos para ficar desapontados. Gold, em pouco tempo, disciplinou as empresas de cabos transatlânticos que estavam dando uma surra de preços na Western Union, com o lançamento de sua própria empresa de cabo e forçando um acordo muito mais favorável. Alguns anos mais tarde, Robert Garrett, filho de John, que após a morte do pai sucedeu na BIO e em seu negócio de telégrafos, deu início a uma guerra de preços para forçar a venda da Western Union.
Gold não disse nada e não se envolveu em negociações. Em vez disso, permaneceu impassível e, passo a passo, baixou seus preços mais do que Garrett. Levou à insolvência e comprou a empresa a um preço baixo. Nas palavras de Klein, Garrett, infelizmente, não era um Gold, e o homem do outro lado da mesa era. A partir desse ponto, a Western Union permaneceu segura no topo de sua indústria, e Gold manteve o controle da empresa pelo resto da vida. Gold nunca alcançou seus objetivos com as ferrovias, apesar de sua influência ser enorme. Mais que qualquer outro indivíduo, ele determinou a forma final do sistema nacional. Muitos milhares de quilômetros de trilhos construídos depois que ele saiu de cena apenas preenchiam o mapa básico, à medida que o povoamento se adensava. No processo, ele também redefiniu as armadilhas e potenciais dos mercados de valores, expondo sem piedade especificações descuidadas de direitos e propriedades, dando uma grossa camada de verniz nos métodos mais velhos de manipulação do mercado e ainda inventando uma série de outros novos. Raros são os métodos para atrair compradores de ações, mesmo nos booms mais recentes do mercado, que não tenham sido criados de alguma forma por Jay Gould. Pierpont Morgan estava entre os que aprenderam bem essas lições. Durante sua reestruturação financeira da indústria ferroviária nos anos 1890, seus títulos e hipotecas foram montados quase ponto a ponto, para eliminar as armadilhas ocultas que eram sempre tão óbvias para Gould. De forma perversa, foi o gênio de Gould como manipulador do mercado que minimizou suas conquistas. Sua estratégia essencial era alinhar ativos coerentes e conseguir no mercado o controle sobre eles. Mas ele nunca administrou seu império como uma entidade consolidada. Na Western Union, podia travar suas lutas localizadas com os recursos de toda a empresa. Mas cada unidade de seu crescente império ferroviário pertencia a um grupo diferente de investidores. Se uma ferrovia era levada a ter prejuízos para assegurar o tráfego para um conjunto maior de empresas, os operadores atacavam suas ações e surgiam vários processos de investidores. Uma estratégia com base no mercado, além disso, está sempre à mercê dos movimentos do mercado. A queda de uma ação pode prejudicar outras. A depressão séria do mercado em 1883, assim que ele alcançou o pico de seu poder, lançou-o em uma busca aparentemente sem esperanças por dinheiro. Poucos observadores achavam que ele poderia sobreviver a esse episódio. O fato de fazê-lo com certa facilidade e de ter conseguido voltar ao controle da Union Pacific em 1890 demonstra sua determinação e inteligência extraordinárias. Mas então ele já estava morrendo. Apesar de manter isso em segredo enquanto tentava levar seu filho, George, ao comando de suas empresas. George, como Willie Vanderbilt, pareciam ser um homem perfeitamente capaz, inteligente e um trabalhador razoavelmente dedicado, mas sem a centelha do gênio de seu pai. Don't tell my heart, my achy breaky heart, I just don't think it understand. And if you tell my heart, my achy breaky heart, you might have blown up and killed this man. Ooh, don't tell my heart, my achy breaky heart. O economista Joseph Schumpeter uma vez escreveu que o boom ferroviário americano significava construir antes da demanda, na aceitação mais arrojada da frase. Uma estratégia que subentendia déficits operacionais por um período impossível de estimar com qualquer precisão. É de se perguntar até que ponto isso era compreendido.
Um jornal britânico fez um comentário sobre uma das emissões de títulos de Gold em 1881. Abre aspas. As circulares dos corretores que chegam por correio em toda casa no campo e paróquia certa vez estavam cheias de informações sobre a Wabash. Nenhuma pessoa em 1000 tinha a menor ideia de onde ficava essa ferrovia, ou que tipo de homem dirigia seus negócios. As pessoas corriam para comprar as ações de olhos fechados. Fecha aspas. Deixando de lado a permanente ingenuidade do pequeno investidor, sem dúvida o argumento fundamental de Schumpeter está correto, pelo menos em relação às ferrovias do Oeste. Nota de rodapé. Durante o primeiro período de construção intensa de linhas férreas nos anos 1840 e 50, a maioria das ferrovias foi aparentemente lucrativa desde o começo, mas elas foram construídas em estados densamente colonizados do leste, ou na área mais a leste do oeste, onde normalmente havia demanda. Fim da nota. Os investimentos em ferrovias no pós-guerra normalmente eram do tipo: se você construir, eles virão. É extraordinário pensar que tamanha capitalização, na época provavelmente a maior e mais concentrada na história do mundo, foi feita para empresas que, em sua maioria, não tinham clientes. As grandes extensões de terra que costumavam acompanhar as concessões de ferrovias no Oeste, afinal de contas, foram projetadas especialmente para gerar demanda. Os colonos do Oeste às vezes conseguiam melhor negócio com a terra das ferrovias do que com as colheitas por meio do Homestead Act. Entretanto, grandes movimentos no mercado costumam ser baseados em verdades fundamentais, enquanto uma eventual grande bolha econômica não. Empresários do ramo ferroviário, assim aconteceu com a internet nos anos 1990, estavam certos em sua percepção de que uma revolução no negócio e no consumidor estava prestes a acontecer, assim como os maiores ganhos ficariam com os que fizessem os primeiros movimentos. Só que, quando a revolução foi absorvida em rotinas cotidianas, é que reflexões posteriores sóbrias enfocaram o desperdício. Para as ferrovias, a transição chegou em algum momento dos anos 1880. Um bom marco é o comentário feito por Charles Perkins, em 1882, de que a fase empreendedora do desenvolvimento ferroviário estava basicamente acabada. Depois disso, o maior desafio seria a manutenção econômica da máquina. Outra forma de dizer isso era falar que a era de Gold estava terminando. E a era de Morgan sob seu guarda-chuva protetor também a era da administração corporativa estava prestes a começar. Continua no próximo capítulo. Obrigado pela presença, meus jovens magnatas. Bye.